Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão. Pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel, se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo, e essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo, para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata, não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero, mas Alexandre e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandre, já falei aqui para vocês, jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton, ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços. Também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem 2. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo, não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco. Sobretudo após perder Cebolinha e vinha por tempo indeterminado. E por falar em correr, cara, uma curiosidade sobre o Luiz Araújo. Ele foi o atleta do Flamengo que mais correu na altitude, um dos que mais sentiu os efeitos colaterais da altitude, e eu tive a informação que ele percorreu 10 quilômetros na partida, na altitude. Isso é muita coisa, muita coisa. Parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez diante do Bolívar, mesmo sofrendo bastante. E ele vai ser titular no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque o Matheus Bach, na ausência do técnico Tite, que está se recuperando, está de repouso depois de ser hospitalizado por conta de uma arritmia, Matheus Bach, ele esboçou o time titular nesse sábado para pegar o Red Bull Bragantino. E ele esboçou o seguinte: Rossi no gol, Wesley retornando ao time depois de uma lesão muscular,
Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda. Alan, voltando ao time titular, Pulgar ao lado dele como volante e Gerson, finalizando o meio de campo. E a trinca ofensiva, Luiz Araújo de um lado, Michael do outro, e Bruno Henrique centralizado como se fosse um atacante falso 9, digamos assim, no lugar do Carlinhos. Então, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino.